Dando prosseguimento em nossos estudos sobre escatologia bíblica, sinais da vinda de Jesus. Veremos hoje 3 anjos mensageiros voando no céu, como um dos sinais da vinda de Jesus. O texto base está em Apocalipse capítulo 14. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo em grande voz: Temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra, e o mar e as fontes das águas. Seguiu-se outro anjo, o segundo, dizendo: Caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Seguiu-se a estes outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz: Se alguém adora a besta e a sua imagem, e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura, do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre, diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos, e não tem descanso algum, nem de dia, nem de noite, os adoradores da besta e da sua imagem, e quem quer que receba a marca do seu nome. Esse foi Apocalipse 14, do versículo 6 ao 11. Comentário bíblico: 3 anjos mensageiros voando no céu. O primeiro voa pelos céus, próximo o suficiente da terra para ser visto e ouvido pelos homens. Ele proclama o evangelho eterno para todos os homens na terra, durante os últimos 3 anos e meio desta era. Este evangelho é igual ao que pregamos agora, com uma única exceção: ele poderá anunciar a hora em que virá o juízo de Deus. Nós só podemos anunciar que ele está chegando. Todas as teorias que dizem que este evangelho é um especial dado a certas denominações são falsas. O anjo fará literalmente o que está escrito aqui. O segundo anjo voará nos céus anunciando a queda da literal Babilônia, que será destruída sob a 7ª taça. O terceiro anjo voará nos céus advertindo a todos os homens no reino do Anticristo que, se receberem o sinal, o nome ou o número do nome da besta e a adorarem, assinalarão sua própria destruição e serão castigados no inferno eterno. Considerações a respeito dos 3 anjos mensageiros. No 7º vídeo desta série, falamos um pouco sobre a pregação do Evangelho, incluindo-se a predicação do primeiro anjo. Sugiro assistir quem ainda não o fez, pois o mesmo servirá também de subsídio para o estudo de hoje. Possivelmente esses anjos serão vistos e ouvidos por toda a humanidade, cabendo a ela obedecer às advertências deles ou não. Os 3 anjos mensageiros que voam pelos céus configuram-se como um dos sinais da proximidade da volta de Jesus. Trecho do vídeo que republicarei hoje, compartilhado no ano de 2022, trata do capítulo 14 de Apocalipse, parte 1, tratando sobre o Evangelho, a queda de Babilônia e a destruição dos que adoram a besta, o qual segue na sequência, ou assista-o por completo no link disponibilizado. Apocalipse 14:6. E vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o evangelho eterno para o proclamar aos que habitam sobre a terra, e a toda a nação, e tribo, e língua, e povo. Esse evangelho eterno, para este comentarista aqui, refere-se ao mesmo evangelho da graça pregado por Paulo e pelos apóstolos. Além disso, a implicação é que esse anjo é aquele anjo que será observado pelos habitantes da terra, que também o ouvirão pregar. É o primeiro caso registrado de um anjo pregando. Sem dúvida,
As câmeras da televisão, eu coloquei aqui dos celulares também, registrarão seu aparecimento e seu ministério, projetando e a sua mensagem para todo o mundo. O primeiro anjo pregou o evangelho eterno. Eu trago aqui Isaías 40, versículo 8 e 9. Seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra de nosso Deus permanece eternamente. Tu, ó Sião, que anuncias boas novas, sobe a um monte alto. Tu que anuncia boas novas a Jerusalém, ergue a tua voz fortemente. Levanta, não temas, e dize às cidades de Judá, eis aí está o vosso Deus. Marcos 16, versículos 15 e 16, aqui a grande comissão. E disse-lhes, vão por todo o mundo, e preguem o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. Versículo 7 agora. Esse anjo diz com grande voz, temei a Deus e dai-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Adorai. Esse comentarista diz que, evidentemente, o anticristo está reivindicando o poder da criação. O anjo responde anunciando ao mundo inteiro exatamente quem realmente é o Criador de todas as coisas. Então o primeiro anjo disse para temer a Deus, dar-lhe glória e o adorar. Eclesiastes 12, versículos 13 e 14 está escrito, de tudo que se tem ouvido o fim é, teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo o homem, porque Deus há de trazer a juízo toda a obra e até tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Mateus 25, 13, o dia e a hora, portanto vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora. Então esse anjo aqui ele está anunciando que essa hora está chegando. Então, o Senhor fez o céu, fez a terra, fez o mar e as fontes das águas. É exatamente isso que ele traz aqui em Apocalipse 14, 7. Como eu falei, nós nem precisávamos estar falando isso, tá? Mas até mesmo para aqueles que duvidam da teoria criacionista de Deus, né? São os evolucionistas que dizem que tudo surgiu com a grande explosão. Na verdade, não. Gênesis 1, versículo 1. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Neemias 9, 6. Só tu és Senhor. Tu fizeste o céu dos céus e todo o seu exército. A terra e tudo quanto nela há, os mares e tudo quanto há neles. E tu os preservas a todos com vida, e o exército dos céus te adora. Salmos 33, versículos 6 e 7. Pela palavra do Senhor foram feitos os céus, e todo o exército deles, pelo espírito da sua boca. Ele ajunta as águas do mar como no montão, põe os abismos em depósitos. Salmo 95, 5. Dele é o mar, pois ele o fez, obra de suas mãos os continentes. Salmo 146, 5 e 6. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor seu Deus, que fez os céus e a terra, o mar e tudo quanto neles há, e mantém para sempre a sua fidelidade. Glória a Deus. E aí chegamos no versículo 8. E outro anjo seguiu, dizendo, caiu, caiu Babilônia, aquela grande cidade, que a todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua fornicação. Uma pista desta Babilônia aqui é que ela é uma grande cidade. Será que ela é mesmo? Nós vamos ver isso nos próximos capítulos aí de Apocalipse, não hoje. Caiu Babilônia. Primeiro comentarista aqui, Babilônia como considerada aqui será reconstruída. Ela cairá no final da grande tribulação. Então esse autor aqui ele diz que de fato é uma cidade que vai ser reconstruída e provavelmente
lá na região onde era a antiga Babilônia. Prostituição. Como Babilônia foi o lugar da primeira rebelião organizada da terra contra Deus, ou seja, a Torre de Babel, ele está citando aqui, também será o lugar da última grande rebelião organizada. Como começou, do mesmo modo acabará. Então o segundo anjo anuncia a queda da Babilônia. A gente viu que o primeiro anjo anunciou o evangelho. Este anjo anuncia a queda dessa Babilônia. Isaías 13, versículos 19 e 20. Isso aqui é uma profecia de dupla referência contra a Babilônia. Babilônia, a joia dos reinos, glória e orgulho dos caldeus, será como Sodoma e Gomorra, quando Deus as transtornou. Nunca, jamais será habitada. Ninguém morará nela de geração em geração. Isaías 21, 9. Também uma profecia contra a Babilônia. Eis agora vem uma tropa de homens, cavaleiros de 2 a 2. Então ergueu ele a voz e disse, quem que ergueu a voz? O atalaia. Caiu Babilônia, e todas as imagens de escultura dos seus deuses jazem despedaçadas por terra. Vejam que todas essas coisas estão ligadas também à idolatria. Isso aqui é muito sério. A idolatria é algo muito sério, que Deus abomina. Spoiler em Apocalipse 18, versículo 2 e 3. Então exclamou com potente voz, dizendo, aqui no caso é outro anjo que tinha grande autoridade. Caiu a grande Babilônia e se tornou morada de demônios, covil de toda espécie de espírito imundo e esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável, pois todas as nações têm bebido do vinho do furor da sua prostituição. Com ela se prostituíram os reis da terra. Também os mercadores da terra se enriqueceram à custa da sua luxúria. Então aqui mais uma vez é o anúncio da queda de Babilônia, lá em Apocalipse 18. Jeremias 51, 6. Profecia também de dupla referência, o poder e a queda da Babilônia. Fugi do meio da Babilônia, e cada um salve a sua vida. Não pereçais na sua maldade, porque é tempo da vingança do Senhor. Ele lhe dará a sua paga. E Apocalipse 18 também é praticamente a continuação daquele texto anterior ali. Ouvi outra voz do céu dizendo, retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados, e para não participardes dos seus flagelos, porque os seus pecados se acumularam até ao céu, e Deus se lembrou dos atos iníquos que ela praticou. E os reis da terra, que fornicaram com ela, e viveram em delícias, a chorarão, e sobre ela prantearão, quando virem a fumaça do seu incêndio, estando de longe pelo temor do seu tormento, dizendo, ai, ai daquela grande cidade de Babilônia, aquela forte cidade, pois em uma hora veio o seu juízo. Apocalipse 14, 9, aqui já a terceira voz, e seguiu-se o terceiro anjo dizendo com grande voz, se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber o sinal na sua testa ou na sua mão, também este beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou não misturado no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. O terceiro anjo anuncia a destruição dos que adoram a besta. O terceiro anjo faz uma advertência a respeito de aceitar o sinal da besta. Então quem ficar aqui durante a grande tribulação não pode de maneira nenhuma aceitar a marca que será obrigada. Apocalipse 13, 8. E adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, falando do anticristo aqui. Aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Ainda em Apocalipse 13, o falso profeta exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta cuja ferida mortal fora curada. E aqui falando um pouquinho o destino eterno do anticristo, Isaías 30, versículo 33,
porque há muito está preparada a fogueira, sim, preparada para o rei. Que rei é esse? O anticristo. Ela é profunda e larga, com fogo e lenha em abundância. O sopro do Senhor, como torrente de enxofre, a acenderá. Isaías ainda, versículo 34 agora, o dia da vingança do Senhor. Porque esse será o dia da vingança do Senhor, o ano de retribuições pela causa de Sião. Os ribeiros de Edom se transformarão em piche, e o seu pó em enxofre. A sua terra se tornará em piche ardente. O fogo não se apagará nem de noite nem de dia, e a sua fumaça subirá para sempre. De geração em geração ficará abandonada, e para todo sempre ninguém passará por ela. Aqui falando do cálice da ira de Deus. Assim diz o Senhor seu Deus, que defenderá a causa do seu povo. 2 pontos. Eis que eu tiro da sua mão o cálice de atordoamento, o cálice da minha ira. Você nunca mais beberá dele. Eu o porei nas mãos dos que a atormentaram, dos que lhe disseram, abaixe-se para que passemos por cima de você. E você pôs as suas costas como o chão e como rua para os que passavam. Essa ira para esse autor aqui é de admirar que Deus se sinta tão indignado diante de homens que rejeitaram a sua palavra escrita, que se recusaram a arrepender-se quando os juízos do céu são enviados contra eles, que rejeitam a pregação de verdadeiros anjos que voam pelo meio do céu, e que ignoram a pregação e os milagres realizados pelas 2 testemunhas e pelas multidões de cristãos que receberão o derramamento do Espírito Santo e o revestimento de poder para fazer milagres. Ele finaliza com essa pergunta. E ainda sobre esse atormentado, uma das muitas passagens que falam sobre o tormento eterno dos ímpios. E se não misturado, não haverá misericórdia nesse juízo. O cálice da sua ira, quando a taça estiver cheia, começará o juízo de Deus. Essa taça não só está cheia, mas transbordando de maldade. Diante, refere-se ao julgamento do grande trono branco. Então o terceiro anjo aqui ele faz uma advertência a respeito de aceitar o sinal da besta. Isaías 66, 24. Eles sairão e verão os cadáveres daqueles que se rebelaram contra mim, porque o seu verme nunca morrerá, nem o seu fogo se apagará, e eles serão um horror para toda a humanidade. Doutrina do inferno eterno aqui. Mateus 13, versículos 41 e 42. O Filho do Homem mandará os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os que servem de pedra de tropeço, e os que praticam o mal, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Mateus 13, também, versículos 49 e 50. Assim será no fim dos tempos. Os anjos sairão, separarão os maus dentre os justos, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Spoiler em Apocalipse 21:8, falando da segunda morte aqui. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Também outro spoiler agora em Apocalipse 22:15. Fora ficam os cães, aqui uma alusão aos falsos profetas, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica mentira. Esses não se salvarão. Apocalipse 14:11. E a fumaça do seu tormento sobe para todo sempre, e não tem repouso, nem de dia nem de noite, os que adoram a besta e a sua imagem, e aquele que receber o sinal do seu nome. Então é um castigo eterno que essas pessoas que colocarem a marca, que adorarem a besta, terão.
Mateus 25, 41 e 46, o grande julgamento das nações aqui, o contexto é esse. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: afastem-se de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Versículo 46, e estes irão para o castigo eterno, porém os justos irão para a vida eterna. Marcos 9, 43 e 44, falando desse inferno eterno. E se a sua mão, ou o seu pé, ou os seus olhos leva você a tropeçar, corte-a, pois é melhor você entrar aleijado na vida do que, tendo as duas mãos, ir para o inferno, para o fogo que nunca se apaga, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. Então, para quem acha que o inferno é irreal ou surreal, ele existe, o fogo nunca vai se apagar, nem o verme vai morrer. Então, quando ele fala em cortar a sua mão aqui, é cortar tudo aquilo que nos afasta de Deus, o nosso pecado, né? O tormento eterno, então, no inferno, Lucas 16, 23 e 24. Aqui, isso aqui para mim não é uma parábola, esse contexto aqui do rico e de Lázaro não é uma parábola para mim, é uma literalidade. E ele diz aqui: no inferno, estando em tormentos, o rico levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro junto dele. Então, gritando, disse: Pai Abraão, tenha misericórdia de mim, e mande que Lázaro molhe a ponta do dedo em água e me refresque a língua, porque estou atormentado neste fogo. Spoiler em Apocalipse novamente, capítulo 20, versículo 10. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta. E serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Aqui é o destino do diabo, do anticristo, do falso profeta. Fica bem registrado, bem claro isso. Chegamos ao final de nosso estudo. Vimos hoje 3 anjos mensageiros voando no céu. Dentro em breve, veremos outros sinais da vinda de Jesus. Até lá!